Meu nome é Renata Antunes de Farias, RU 110 3478, curso licenciatura em Pedagogia no Polo de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, e estou aqui para apresentar o meu segundo vídeo do estágio supervisionado no modo de extensão, do ensino fundamental, onde eu estou abordando sobre o tema do autismo. No primeiro vídeo, eu falei sobre o que é o autismo, as suas manifestações, suas características, os tipos de autismo existentes, os graus, de autismo, e dei uma pincelada assim sobre as leis que amparam o portador, do transtorno do espectro autista para a inclusão dele na escola regular de ensino, como a gente viu, que é ofertado pelo Estado, e a escola ela tem que estar adaptada para que isso aconteça. Então, agora nesse segundo vídeo, também vou falar um pouquinho, eu vou lendo os slides e falando sobre como deve ocorrer, o que é necessário, o preparo, para nós recebermos, na nossa escola, um aluno que possua autismo. O desenvolvimento, do autista, ele é bastante peculiar, Então, assim, os prejuízos do portador do autismo, ele acontece a dificuldade, os problemas de desenvolvimento, ele acontece nas funções mais básicas, do desenvolvimento humano, que é a questão da sociabilidade, que é a questão da linguagem, da compreensão da linguagem, da observação e da imitação do outro, a interação social. Com isso, o desenvolvimento dessa criança, ele toma um rumo bem específico e é fundamental que a gente tenha, em mente que não é apenas o cérebro da pessoa autista, que vai determinar o seu desenvolvimento, Não é somente o cérebro, mas sim todo o ambiente em que ela vive, as experiências que vão ser ofertadas para ela, para essa pessoa, que deve ser assim uma estimulação, ela deve ser estimulada de uma forma muito rica, para que o seu desenvolvimento seja o mais importante, que o desenvolvimento cerebral aconteça, mesmo ele tendo as limitações, que ele aconteça de uma forma, digamos assim, maior possível, do que para uma criança, um portador de autismo que não tem estímulo nenhum, O desenvolvimento, então, cerebral, ele resulta dessa interação entre o ambiente e o indivíduo, e quanto maior for a interação, quanto maior for os estímulos, quanto maior forem as ofertas, para que tenha essa sociabilidade, eu acho que eu falei certo, essa interação social aconteça melhor para ele, Porque ele pode se tornar um ser mais ativo, um ser potente, com todas as suas habilidades, independente das limitações, um ser atuante na sociedade em que ele vive. Portanto, o meio em que o autista vive e os estímulos ofertados são de extrema importância para o seu desenvolvimento. Mas, falando sobre o autista e a inclusão escolar, como a gente já sabe que uma das principais características, a dificuldade de desenvolvimento do aluno, da criança autista, do indivíduo autista, é a socialização, é a interação social, será que ele realmente é beneficiado, ao ser incluído, ao começar a frequentar uma escola, Será que não é uma forma de sofrimento para essa criança, todos esses estímulos, já que ele tem essas peculiaridades e essas necessidades? É uma pergunta muito válida. Então, se uma criança ela tem essa dificuldade de interação, qual é que vai ser o benefício dela em frequentar uma escola, O ambiente escolar, ele é riquíssimo, ele é um ambiente assim extremamente benéfico para que essas interações, esses estímulos aconteçam.
não só pela quantidade, né, devido às propostas ofertadas pelos professores para suas turmas, mas também pela qualidade, né, que deve ser assim riquíssima, cheia de possibilidades, cheia de oportunidades, cheia de construções, né, do ponto de vista cognitivo. Então, muitos dos estudos, né, que até foram realizados com crianças, né, que possuíam autismo, os transtornos do espectro autista, foram feitos com aquelas crianças que geralmente viviam em instituições, né, para crianças especiais, que nem comumente a gente se fala, né, ou com crianças que frequentavam apenas escolas especializadas, né, as escolas especiais, ou que não eram escolarizadas, né, de forma alguma, ou essas que era com pouco estímulo, não tinham convivência com outras crianças que não possuíam, né, porque eu vi uma psicóloga, se eu não me engano, falando qual é o estímulo, qual é a necessidade de interação com uma criança autista que já tem a dificuldade de comunicação, aquela dificuldade de interação social, como é que ela vai se comunicar com uma outra criança autista que também possui essas mesmas peculiaridades, né? Então, ela frequentando um ambiente rico, com crianças que não tenham essas dificuldades, essas necessidades, independente de ser portadoras ou não, né, de alguma necessidade especial, isso é rico para o estímulo, para o desenvolvimento, né? E então, se uma criança ela não frequenta um ambiente assim, ela frequenta um ambiente que só possui as crianças, indivíduos com as mesmas peculiaridades, ou ela não é levada, né, para ter essa realidade, essa escolarização, esse convívio, isso acaba por fortalecer. Eu achei legal muito uma palavra que a pessoa usou, que é cronificar, tornar crônico, né? Que essa é uma palavra assim mais para a área de saúde, né? Cronifica essas peculiaridades, essas necessidades, essas dificuldades dessa criança autista. Então, se a criança autista ela ficar isolada, ela não vai desenvolver aquela necessidade que ela tem de interagir com o ambiente, de interagir com outras pessoas, de participar, de ter um convívio social, de saber o que está acontecendo ao redor dela. Quando a criança ela começa a ir para a escola, ela vai desenvolver capacidades, né, por justamente ter essa interação com o meio, com essas outras crianças, que muitas do ensino regular não têm o transtorno, podem ter outras, né, peculiaridades, mas a maioria, até como a gente já viu, né, que 5,29, 21% de matriculados na rede em classes comuns são autistas, então o restante, né, a grande parte não tem, né, nenhuma uma necessidade especial, não são portadores, né, ela cria esse desenvolvimento, ela se desenvolve com essas capacidades também através das relações, das interações, participando, né, do contexto. E então, quando o professor ele recebe um aluno autista, no caso assim, o primeiro caso, e até eu vou te falar como um exemplo meu, quando eu fui convidada para trabalhar numa escola para atender exclusivamente uma aluna menina, na época ela tinha 15 anos, isso foi em 2019, ela era uma portadora de autismo grave, moderado para grave, ela era agressiva, ela tinha compulsão alimentar, né? Tudo assim, não podia deixar, no início nós não podíamos deixar comida, nada perto dela, porque ela era muito de colocar na boca, né? E mastigar e comer, ou até objetos assim, né? Era muito a parte de boca dela. E como é que eu posso explicar? A gente foi percebendo, né, essas peculiaridades dela, deixa eu só trocar o slide aqui para mim também ler. A gente foi percebendo
nela, né, essas características, a estereotipia, né, que ela tinha um comportamento repetitivo, restritivo, ela ficava, né, naquele movimento de para trás e para frente, que é uma das características. Ela, se a gente mudasse qualquer coisa no ambiente, ela tinha crises severas de choro, agressividade, muitas vezes assim, para ela não acabar machucando outras crianças, porque essa era uma escola que também era especializada, mas também a gente, né, tinha crianças sem essas necessidades, ela acabava machucando sem querer, né? E principalmente durante as crises, que eram crises que chamavam a atenção dos demais, a gente tinha que, né, se afastar com ela até ela poder se acalmar. Muitas vezes ela acabava deitando no nosso colo e dormindo, então a gente trabalhou bastante com ela, né? E quando eu, voltando, né, que eu vou saindo assim do contexto, eu vou divagando, quando eu recebi esse convite para trabalhar especificamente com ela, eu disse, meu Deus do céu, eu nunca trabalhei com autista. Eu sempre, né, escutei falar, sabia que o fulano, filho, né, do vizinho era, né, mas nunca tive esse contato direto. Meu erro. Fui pesquisar na internet o que era o autismo, como é que lidava, o que podia, o que não podia, né? Então, assim, li artigo, li vários canais do YouTube, vi relatos, vi coisas assim equivocadas. E fiquei com medo de lidar, porque ia ser minha primeira experiência, mas vamos lidar, vai ser um desafio ótimo para o meu crescimento, tanto profissional como pessoal, porque eu sempre brinco que eu tenho uma fase pré, eu até vou comentar porque eu não tenho mais contato, pré-Yasmin, que era o nome dela, e uma pós-Yasmin, que ela me fez ver o mundo de outra forma. Depois de meses trabalhando com ela, eu vou falar sobre isso. A Yasmin, no primeiro dia que eu fui trabalhar com ela, era uma pessoa estranha, eu cheguei com medo e ela percebeu isso, então ela já veio pra cima e ela me rasgou a cara com as unhas, assim. Fiquei com as marcas da unha dela. Uma pessoa que estava no ambiente, uma outra professora, tentou intervir e ela estrangulou com lenço, que era inverno, estrangulou, a gente conseguiu fazer a Yasmin se acalmar, ela virou, né, uma outra pessoa. Então, o que eu tô falando? Quando a gente recebe, quando um professor ele recebe o aluno, muitas vezes ele pesquisa no Pai Google, que nem a gente fala agora, artigos, né, coisas assim que podem estar muito desatualizadas, pode, sei lá, ser inverdades, e realmente assim, eu li muita coisa absurda sobre o autista, então eu já fui, a gente cria aquele pré-conceito, né, de trabalhar com um aluno autista. Chegando lá, né, ou qualquer professor que lide com essa criança, né, que nem, eu vou ler ali que eu acho interessante assim, ó, quando um professor recebe um aluno com autismo, ele pesquisa sobre o que é autismo, tô falando por mim também, como lidar. Nisso ele lê diversas informações que podem estar desatualizadas, equivocadas, né? O que gera um preconceito sobre a capacidade dessa criança, dessa pessoa se desenvolver, né? Sobre o desenvolvimento que ela vai ter ao longo da jornada escolar, né? E da forma de lidar com o autismo dentro da sala. Foi o que aconteceu comigo. Então, ao interagir com essa criança, a gente percebe, né, as peculiaridades, as necessidades dela, mas a gente também vê que ela interage. A Yasmin, ela tentava interagir com outras crianças, só que como ela era muito maior, né, ela era bruta no contato, para abraçar, ela se atirava em cima da pessoa e muitas vezes acabava machucando, né. Ela tentava, da forma dela, depois de algum tempo, participar das atividades que eram propostas, né, e muitas vezes até de forma afetiva, com a relação que ela tinha, né, com as outras, principalmente as meninas. Ela achava que as meninas eram bonecas dela, então ela, né, pegava aquele jeito bruto e ela tratava. Então, quando eu comecei a perceber, e quando os professores começam a perceber que a criança autista que está ali na tua frente, na tua sala de aula, não é a mesma do que aquela criança modelo do autismo que está na internet, a gente começa a perceber
a diferença, né? Mesmo que ela possua, né, as características básicas do autismo, a gente vê que não é aquilo ali que tá ali, que cada indivíduo é diferente, independente de ter, assim, o diagnóstico base, né, por ter graus diferentes, ter formas diferentes de manifestação, a gente percebe que não é. Então, não adianta só tu ler no Google, pesquisar na internet, né? A maior riqueza é tu conviver. Tá ali, é um desafio maravilhoso. Eu quero me especializar, se Deus permitir, eu vou me especializar, né, em crianças, né, portadoras de necessidades especiais, né, com transtornos globais de desenvolvimento, porque é uma coisa fantástica, assim, me abriu, me melhorou como ser humano, que a gente começa a ver com outros olhos, né, muitas vezes pelo preconceito, aquelas crianças que passam despercebidas, aquelas crianças que muitos profissionais com os quais eu já trabalhei, graças a Deus, hoje eu trabalho assim num lugar maravilhoso, né, que atende, que abraça, que abarca, que acolhe, que interage com isso, né, com essa situação, né, com isso eu me refiro às pessoas, mas com a situação. Só que anteriormente eu já trabalhei, né, em ambientes assim que essas crianças eram, ele não interage, não tem porque tu, né, manifestar a vontade de trabalhar, pra que tu vai fazer a proposta, porque, meu Deus do céu, tá no mundo dele, deixa ali e não incomoda, né, e muitas vezes acontece, a gente vê que é uma realidade dolorida, mas é uma verdade o que acontece de muitos profissionais não estarem preparados para lidarem, muitos profissionais não querem lidar, né? E tratam a criança como se fosse um fardo. E não é. Totalmente errado. Então, embora, né, a função da escola seja a aprendizagem e tornar aquela criança que tá ali, aquele adolescente que tá ali, um ser participante da sociedade, um ser potente, né? A criança autista, quando ela ingressa na rede de ensino, na rede regular de ensino, ela só tem a ganhar, né? Por experimentar essas diversas relações, participar dos contextos, já que a escola não é um ambiente que é estático, a escola é um ambiente imutável, né? A escola é um ambiente imprevisível, porque por mais que tu tenha uma rotina, tu nunca sabe o que vai acontecer, né? Tu nunca sabe, ainda mais lidando, no meu caso, com crianças. Eu tenho meu planejamento aqui, amanhã é dia do projeto, mas amanhã, quando eu chegar lá na escola, muda. E essas mudanças, né, essa situação de imutável é extremamente rica para uma criança normal, que a gente fala que não tenha, né, nenhum transtorno de desenvolvimento, assim como para os portadores. Eu até achei que ficou chato esse negócio de eu dizer normal, porque todas as crianças, né, são dentro das suas características. Mas eu creio que vocês entenderam o que eu quis dizer. Peço desculpa se eu ofendi, não foi a intenção, né? Mas eu quero usar uma linguagem de fácil entendimento para todo mundo. Então, a criança autista convivendo com outras crianças que não tenham, que consigam interagir, consigam conversar, consigam puxar ela para esse ambiente, para esse contexto da escolarização inclusiva, ela vai começar a lidar com essas estereotipias. Muitas vezes ela consegue amenizar, né, as suas crises, os seus comportamentos, os seus interesses, né? E o professor tem que aprender a observar essa criança como qualquer outra. Ele é um aluno, ele é um ser em desenvolvimento, e a partir disso, com as suas peculiaridades, com as suas necessidades, ele vai criar métodos e estratégias para trabalhar com essa criança, né? Oferecendo o necessário para que ela se torne um ser potente, né, nas suas habilidades. Como eu já falei, vou repetir várias vezes, né? Eu tenho um aluno autista que eu amo de paixão, assim, ele é maravilhoso. E eu tenho 21 alunos, dos 21 apenas ele, né, possui transtorno do espectro autista. E as outras crianças, a gente diz que criança é um ser maravilhoso porque ela não tem preconceito, e realmente eles não têm. Ele chega, elas, oi, né, aquele bom dia, muitas vezes, independente do comportamento dele, porque elas sabem, né, a gente conversa bastante aqui,
ele é uma criança que precisa um pouco mais de atenção da professora, que ele não entende da mesma forma que elas, que agora não é hora do brinquedo, mas ele tá pegando o brinquedo, prof. Prof, a gente sabe que ele tá pegando porque ele não entende que não pode, né? A gente tenta padronizar, né? Ele não, agora não é hora do brinquedo, tu senta com os teus amigos aqui. Mas como ele ainda tem, né, essa estereotipia não, ele tem esses interesses, né, restritivos, as crianças, até elas mesmo dão uma aliviada assim com eles, né? Com ele, principalmente elas tentam interagir. Quando as brincadeiras que eles têm, às vezes de lutinha, ele quer participar, só que como ele é maior que as outras crianças, né, de crescimento, ele é mais alto e mais fortinho que muitos dos meus alunos acabam machucando, eles entendem, prof, fulano, né, me machucou, mas tudo bem, né, ele não entendeu o que era, ele não teve a intenção de machucar. Então as crianças abraçaram ele e isso está contribuindo muito para o crescimento dele. As propostas que a gente faz durante a sala de aula, a gente tenta ao máximo trazer ele para fazer, embora ele tenha as dificuldades dele, né? A gente tenta fazer da forma dele, né? Ontem, por exemplo, nós fizemos um desenho, nós teremos uma reunião de pais e a gente pediu para as crianças fazerem um desenho para agradecer os pais que virão na reunião. E ele também fez, ele participou, ele viu os amigos fazendo, ele pegou o giz e desenhou da forma dele. Ele pega uma única cor sempre para desenhar, que é o giz preto ou canetinha preta. A gente já tentou, mas é aquilo ali no momento é o que ele gosta. Então a gente oferta uma, oferta duas, a gente vê que ele não quer, para não estressar, né? Então, atividades no pátio, ele adora, a gente fez uma atividade de psicomotricidade com eles, ele adorou, ele foi extremamente participativo, né, que foi o lençol com a bola, ele simplesmente assim, a gente não precisou nem chamar, quando ele viu que as crianças estavam pegando o lençol, deixaram um espaço para ele, ele veio, pegou o lençol e com a forma dele, com as limitações de movimento dele, ele participou, e é isso que a gente faz, né, a gente sabe que ele tem a capacidade de se desenvolver, né? E a gente está trabalhando para isso, até porque daqui a um tempo ele vai estar frequentando uma escola, né, de ensino fundamental e a gente quer facilitar ao máximo para ele essa transição, né? Que ele consiga ao máximo participar, ser incluído e se incluir, né, com os demais colegas que ele vai ter no futuro. Pais e terapeutas, né, eles possuem um papel fundamental, né, na vida dessas crianças, no desenvolvimento dessas crianças, mas chegando à idade escolar, entra mais uma peça fundamental nessa história, né, para o desenvolvimento, que são os professores. O principal objetivo é fazer com que essas crianças se desenvolvam com tranquilidade, com leveza, né? E por isso, assim, toda a equipe da escola, ela pode se envolver, ela pode ajudar essas crianças, né, que estão vindo para o ambiente escolar. Elas podem tornar esse momento, esse período mais leve para a criança, né? Porque já não é fácil ela ter esse atraso de desenvolvimento, muitas vezes de fala, de interação, é difícil para ela. Então, o máximo que a gente puder adaptar e estar preparado para receber, melhor para ela e melhor para nós, porque convivendo quem ganha é a gente. Não somente é o papel do professor ajudar no desenvolvimento dessa criança, né, como ela também precisa ter uma equipe multidisciplinar, né, para atender os terapeutas, fono, vários profissionais extremamente importantes em parceria para que ela se desenvolva de uma forma saudável, que acompanhe, que atenda, que vá até a escola, né, e que possa orientar tanto o professor quanto a equipe escolar. Isso eu vou explicar ali, falar sobre isso, assim, desde a pessoa que recebe no portão, né, até a direção, tem que ter uma orientação de como lidar, porque cada caso é um caso. Passou um carro bem alto de som, desculpa.
Então, para isso, a gente precisa que a escola que receba essa criança autista, ela esteja adaptada para receber, né, tudo que for necessário para suprir e atender as necessidades dessa criança, que a equipe escolar esteja, como eu falei, né, que desde a pessoa que recebe a criança no portão, ela consiga saber como abordar essa criança, saber como acolher essa criança e saber como interagir com essa criança. Até a direção, qualquer pessoa que vai lidar com a criança portadora do autismo, né, tem que saber como é que vai interagir, como é que tem que chegar, como é que tem que lidar para não desencadear uma crise, né, que muitas vezes acontece. Deixa eu trocar aqui. Tô um pouquinho lenta porque a gente fica nervosa gravando vídeo. Então, é de extrema importância, né, o preparo dessas pessoas para acolher essas crianças que precisam do apoio, né, no acompanhamento da rotina da escola, que precisam de mediações, né, na interação com colegas, na interação com o professor, na interação com qualquer outra pessoa que trabalhe na escola, que esteja na escola. É necessário a gente acolher e a gente observar de perto essa criança, né, para ver quais são as habilidades que ela tem, as capacidades que ela pode desenvolver, os gostos dela, né, as peculiaridades dela, situações, estímulos que fazem ela mudar o comportamento, né, que fazem os gostos e desgostos, né, então pode dar o gatilho de um medo. Então é muito importante a gente observar e nos preparar de uma forma leve para atender essa criança e deixá-la leve e fazer com que ela se desenvolva dentro da escola. Muitos professores, já falei, ainda não têm a capacidade, né, de trabalhar, ainda não estão capacitados o suficiente para lidar com essas crianças e muitas vezes esses profissionais eles nem sabem que eles precisam ter um conhecimento diferenciado para receber essas crianças dentro da sua escola, dentro da sua sala de aula. Então, é por isso que cada vez mais importante que as escolas elas busquem, né, o seu aperfeiçoamento, elas busquem capacitar, aperfeiçoar o conhecimento dos profissionais que estão ali trabalhando para que eles estejam preparados para atender, né, essas diferentes demandas e acolher, né, todos os alunos, independente de ter ou não, né, algum transtorno, alguma necessidade, algum atraso. O aluno autista, né, ele deve ser olhado na sua singularidade para ser atendido de uma forma adequada, né, que possibilite o seu desenvolvimento. No caso, mesmo diagnóstico, né, de transtorno do espectro autista, ou desordem do espectro autista, vários graus, vários níveis, várias peculiaridades, várias necessidades, várias, né, habilidades, várias capacidades. Independente de ter o mesmo diagnóstico, seres distintos, gostos distintos, cada indivíduo é um indivíduo. E para que esse sistema educacional inclusivo funcione, né, é essencial, de extrema importância, uma parceria entre a família e a escola. E eu vou falar sobre isso no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, né? Que nem eu pedi desculpas por usar uma expressão errada, mas eu gostaria de usar uma expressão de fácil entendimento para todos. Então, até o próximo vídeo.